Era 2027. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a Rede Globo escancarou aí o tipo de visão que ela quer que nós tenhamos para o ano de 2027. Por acaso você já assistiu ou ouviu falar aí nesse novo filme chamado Divino Amor? Realmente um filme que está recheado de mensagens, recheado de simbologias. O Brasil de Joana tinha fé no futuro. Não precisava de templos fechados. Falava direto com Deus, olhando para o céu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Bom, hoje foi um pouco diferente, né? Comecei com esse vídeo já para mostrar algo a vocês. Antes eu gostaria que você já se inscrevesse, deixasse o seu like para fortalecer o canal. Ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar e compartilhe, por favor, é um pedido meu. Compartilhe esse vídeo, por favor. Você viu que as duas capas dos dois volumes, né, da parte 1 e a parte 2 desse vídeo, Deus não habita em templo de pedra, tem esse desenho aí da maçonaria, né? Você viu no finalzinho lá a mocinha falando. Muito bem, esse filme, o Thiago Lima comentou ele, e esse filme mostra o quê? Mostra o retrato de um filme que, segundo ele, é um filme que tem como objetivo deixar a cabeça das pessoas confusas através de ensinamentos da maçonaria e assim falar de um falso messias, etc. e tal. Muito bem. Esse mesmo filme que tem como objetivo deixar a cabeça das pessoas confusas, naquele momento no finalzinho que você viu ali aparece a mocinha dizendo que o Brasil não precisa de templos. Você veja que coisa estranha, né? Isso já é alguma coisa, alguma mensagem que está sendo introduzida nas pessoas para confundir a mente da pessoa. Segundo o próprio Thiago Lima, esse é o objetivo da maçonaria. E dá para ver claramente isso. Cheio de símbolos maçons dizendo que vocês não precisam disso. Se eles estão dizendo que não precisa disso, e se esse filme é produzido pela Rede Globo dizendo que não precisa disso, então com certeza você precisa disso. Vamos rodar o outro vídeo aí e nós vamos falar sobre o Estevão e a fala de Paulo. Eles querem que você sustente um templo de pedra, o qual os apóstolos nos mostraram que Deus não habita e nunca habitou. É uma igreja, eu sou uma igreja, e nós, juntos, até mesmo longe, até mesmo separados, somos a igreja. Muito bem, voltamos e nós vamos comentar as duas falas, a de Estevão e a de Paulo, aqui, que frequentemente tem sido falado pelos desigrejados, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, você precisa entender a defesa de Estevão. Ele foi capturado, mentiram contra ele, colocaram testemunhas falsas, e ali Estevão fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele dirige aquilo a fariseus. Tá certo? Primeiro ponto. Então, ele não falou para o povo. Jesus nunca falou isso para o povo. Foi dirigido a fariseus. Vamos pular para outra parte. Paulo, a Bíblia diz que ele está andando num templo. E ali ele vê um templo pagão e vê um Deus desconhecido num altar. Tá ali, ó, o altar do Deus desconhecido. Altar é local que se sacrifica alguma coisa. E naquele caso seria um sacrifício a um outro Deus. O que é expressamente proibido pela Torá. Então, Estevão está se referindo a fariseus e Paulo está falando com gregos pagãos. Como pode Deus estar num lugar pagão, cheio de entidades e demônios e coisas que não tem nada a ver com ele? Então, você já vê que essa teoria dos desigrejados já começa por aí. Pegar um versículo isolado é uma coisa absurda. Tanto que em 2000 anos de existência da igreja, para mais, todo mundo leu aquilo e nunca deixou de ir na igreja por este motivo, tá certo? Então, vamos lá. A própria Bíblia fala que os céus é a morada de Deus. Mas em 2 Crônicas 6,18, por exemplo, diz: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, esta ideia de que Estevão trouxe essa revelação para o Novo Testamento, isso é mentira.
700 anos antes, Isaías falou. E antes ainda, o próprio Salomão, que construiu o templo, também falou. Porque Salomão entendia que não existe local nenhum que pode comportar a grandeza de Deus, nem os céus, quanto mais esta casa. É isso que os desigrejados não entendem e deveriam estudar, já que eles querem falar de templo, deveriam estudar. Porém, você nota que no templo de Salomão a glória de Deus se manifestava. A glória de Deus se manifestou por muitas vezes no templo, quando Jesus curava pessoas, assim como continua acontecendo até os dias de hoje. Jesus curando, abençoando, libertando, fazendo a diferença na vida das pessoas. Se Paulo dissesse que Deus estava naquele templo, é a mesma coisa que eu dizer para você que Deus está no carnaval ou na balada. É um lugar pagão que não tem nada a ver. Quando Jesus diz à mulher, não adorareis nem nesse nem aquele, mas chegarão os dias que adorarão em espírito e em verdade, o que Jesus estava querendo dizer era para que aquela mulher samaritana não copiasse o exemplo dos antigos, lá que foram escravos na Babilônia. Que exemplo é esse? Eu vou dar o exemplo para que vocês possam entender. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, a Bíblia diz que o Salmo 37, eles se lamentavam por Jerusalém e pelo templo. Não era isso que eles tinham que se lamentar. Eles tinham que se arrepender dos seus pecados. O motivo pelo qual se tornaram escravos é por causa do pecado. E o motivo pelo qual Jerusalém e o templo foi destruído também era por causa do pecado. E o judeu, no cativeiro, de sua maneira geral, eles tinham uma coisa, que Deus morava no templo em Jerusalém, reduzindo Deus a uma divindade tribal e local, coisa que Deus nunca foi. O próprio Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, de forma que Deus não está reduzido a ficar dentro do templo em Jerusalém. O judeu, ele tem uma coisa, ele carrega uma coisa com ele, que Israel é o centro do mundo, Jerusalém é o centro de Israel e o templo é o centro de Jerusalém. Ou seja, o templo é o centro de tudo. Essa ideia está completamente errada. Então, os judeus a qual Estevão se dirige, os fariseus, também tinham isso dentro de si, de que Israel era o centro de tudo e que o templo era o centro de Jerusalém e de tudo também. O templo era o centro de tudo. E não é verdade. Tanto que Daniel e Ezequiel não deixaram de adorar a Deus mesmo no cativeiro, coisa que os judeus se negavam a fazer. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, quando Estevão diz isso aos fariseus, ele diz isso por conta disso. Não é porque Deus não habita. Deus é onipresente, pode habitar em qualquer lugar. Mas é que você não se pode prender Deus dentro de uma caixinha, como os judeus acreditavam. Eu não vou nem falar da Arca da Aliança, porque lá em Jeremias a Bíblia já fala para Deus, Deus instruiu o profeta Jeremias a explicar ao povo para nem fazer réplica de arca. Mas o judeu tinha uma coisa com aquela arca, eles tinham certeza que aquilo tinha poderes místicos fantásticos. O judeu é assim. Então, quando Estevão se dirige a eles, é uma explicação disso. Aí eles pegam um versículo isolado, que não tem nada a ver, dois versículos isolados para falar de uma teoria como essa, sendo que o próprio Jesus diz, em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 20, que igreja é o ajuntamento de pessoas. Esta ideia que o Thiago Lima acabou de passar, que juntos ou separados podemos ser igreja, mentira. Aí é obrigatório, para ser igreja tem que ser de 2 para cima. Um só não é igreja. E para isso precisa ter um local para se reunir. E a minha pergunta para você é a seguinte: vai se reunir aonde? Suponhamos que você é movido pelo Espírito. Você viu no vídeo 1, né? Que o Espírito Santo nos move ao templo. Você quer falar com Deus agora, você quer entrar em conexão com Deus. Mas como é que você vai saber
que fulano está na casa, está tendo uma reunião falando das coisas de Deus, para louvar a Deus, para orar a Deus numa casa. Se a casa não tem uma placa, não está aberta, outra coisa. Na ocasião da Bíblia, além das perseguições que já falamos no vídeo 1, eu quero falar de uma coisa que eu não falei no vídeo 1. Se você está vendo esse vídeo agora, tá aqui no link da descrição, veja o vídeo 1, também tem as referências bíblicas. Então, eu queria saber o seguinte, na época, olha só para vocês verem, na época, os costumes eram completamente diferentes. Era comum na época da Bíblia, na época de Jesus, quando vinha alguém de fora, alguém acolher a pessoa, mesmo não conhecendo a pessoa, acolher a pessoa, dar comida, dar água, né? Dar condições ali básicas para no outro dia a pessoa seguir sua viagem. Hoje é possível fazer isso? Claro que não, gente. A iniquidade se multiplicou. Essas pessoas que defendem essas ideias, elas jamais abririam as portas das suas casas para pessoas que elas não conhecem. E eu pergunto, é só aquelas pessoas do círculo de amizade, é só os amiguinhos íntimos que podem ter acesso a Deus? Vocês já vê que é uma grande falácia essa coisa de fazer reunião em casa. Ninguém vai abrir as portas da sua casa para bêbados, para noias. Ninguém vai fazer isso. Vamos deixar de hipocrisia e falar a verdade. Coisa que a igreja é diferente. A porta está aberta para qualquer um entrar. Ou seja, do que você lembrou agora? Do mesmo que eu. Não entra no céu e não quer deixar ninguém entrar. Igualzinho aquele videozinho do comecinho da maçonaria, né? Não, você viu lá, o objetivo é enganar, não é? Pois é. Parece que é isso que os desigrejados estão fazendo, né? Estão confundindo as pessoas. Não entra no céu e não quer deixar ninguém entrar. Inclusive, o próprio escritor de Hebreus, que na minha opinião é Paulo, o próprio escritor da Bíblia, deixa claro, ele repreende pessoas que têm o costume de deixar de congregar. Então a Bíblia, ela é muito bem clara em relação a essas coisas. A igreja era muito bem organizada, né? Quando você lê Atos 16, versículo 4, diz: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Ou seja, tinha apóstolos, presbíteros, tinham bispos, diáconos, tinha toda uma organização, eles se congregavam, se reuniam. Paulo ainda... Novamente quero falar, Paulo repreendia, né? Porque para mim o escritor de Hebreus é Paulo, aquelas pessoas que deixavam de congregar, como era costume de alguns. No geral, tem que congregar, tem que se reunir, tem que ter um local. É, assim que foi e é assim que sempre será. Então tá aí a explicação de Estevão, tá aí a explicação de Paulo. Agora espero que as pessoas entendam claramente o que a Bíblia quer dizer. Deus abençoe.